Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Quando eu era criança, mais ou menos uns 8 ou 9 anos, eu tava ali assistindo um episódio de CSI, e aí uma personagem disse a seguinte frase: a única razão do mal existir é pro bem poder derrotá-lo. Eu não lembro muito bem do contexto do episódio, nem nada do gênero, mas essa frase ficou na minha cabeça até hoje. Com o passar do tempo, eu obviamente cresci e percebi que talvez as coisas não fossem bem daquele jeito. O que alguns chamam de bondade não vence sempre. E o que é certo ou errado, às vezes não é tão óbvio como deveria ser. A maldade sempre está na sombra, apenas esperando a oportunidade de mostrar as suas garras. Pode não ser tão evidente, nem tão perceptível, mas saiba que não tem como fugir do mal que nos espreita. When Evil Lurks, ou então Quando Aceite a Maldade, é um filme de terror argentino que estreou nos Estados Unidos no dia 6 de outubro de 2023. E nos cinemas argentinos ele chegou pouco mais de um mês depois, no dia 9 de fevereiro do mesmo ano, obviamente. E depois de receber o título de melhor filme de terror de 2023, com ótimas avaliações tanto de público quanto de crítica, a Paris Filmes resolveu distribuir, e aí ele chegou aos cinemas brasileiros no dia 1º de fevereiro de 2024. E ele não recebeu esse título à toa. Em um mundo onde possessões demoníacas são um problema muito presente nas grandes metrópoles e o Estado quer evitar a todo custo o nascimento da maldade na Terra, os irmãos Pedro e Jimmy vivem tranquilos em uma propriedade rural. Até que, em uma noite, suas vidas mudam completamente porque eles descobrem que em seu pequeno povoado existe um desses possuídos. E um demônio que está disposto a fazer o próprio inferno na Terra só para conseguir nascer. Essa é a premissa básica do filme e nós vamos ver os dois irmãos tentando não evitar necessariamente que ele nasça, mas sim tentando dar fuga no dito cujo. O orçamento do filme é de aproximadamente 10 milhões de dólares. O que talvez seja muito para você comprar de pastel e guaraná, mas fazer um filme com isso é um pouco complicado, mesmo que para um filme de gênero esse valor seja um tanto quanto elevado até. E uma forma que o diretor, que é o Demian Rugna, encontrou para contornar essa limitação orçamentária foi filmar durante o dia. Para um filme de terror, fazer isso é um pouco complicado, mas também não quer dizer que é impossível, já que a escuridão é um elemento fácil e perfeito para criar apreensão e facilitar do filme causar várias das emoções que o gênero de terror propõe que você sinta. Fazer isso de dia torna as coisas bem mais complicadas. Acontece que, além do horror físico muito presente, com um ótimo trabalho de maquiagem, a apreensão que os moradores passam deixa muito claro que o menor problema do possuído é a feiura. O desespero dos irmãos e do dono da fazenda para se livrar logo dele e o abandono por parte das autoridades deixa muito claro que esse mal não espera a noite. Mas ainda assim, essa tal escuridão aparece no terceiro ato, que é a parte final do filme ali, nesse caso aqui, os últimos 30 minutos mais ou menos. Ruiz, o dono da fazenda, ressalta no começo que esse problema não existe nas regiões remotas onde eles estavam, até ver com seus próprios olhos. E a questão de alguém querer tomar aquelas terras para si vem à tona. Pena que não é um negócio que é muito bem desenvolvido. É importante falar que esse aqui não é um filme hollywoodiano, então ninguém tá protegido pelo roteiro, e daí você tem que estar preparado para tudo. Esse filme tem 3 cenas específicas, que se você tiver visto o trailer são só 2, que são absurdamente chocantes. E se fosse um filme americano feito para um público mais habituado ao terror, com certeza não estariam aqui, sabe? Esse é aquele filme onde o idoso, a criança, aquela pessoa que talvez não possa se defender, também está em perigo constante. Ninguém faz muita questão de explicar o que está acontecendo logo no início. O filme te apresenta o básico e em cima desse básico ele vai construindo as outras coisas que ele quer te apresentar. E em cima desse básico os personagens tentam resolver todo esse problema. E mesmo sabendo da dimensão, né, das proporções e de tudo que aquilo pode causar, a parte da mitologia ela ainda fica meio escondida. Você fica se fazendo algumas perguntinhas aqui ou
criou ali. Mesmo que lá pro final do filme venha a doutora Roteiro explicar como que a Era dos Demônios começou na Argentina, vale explicar como que as regras de como lidar com esses possuídos ela é apresentada pra gente. Depois do Pedro pegar os filhos e do Jimmy pegar a mãe, tá todo mundo dentro do carro e aí o filho mais novo pergunta pra avó o que é um possuído. Ela explica que um possuído é um demônio que, possui a cabeça lá do cara e tal, e diz que existem 7 regras para lidar com esse tipo de coisa. A primeira regra é não use luz elétrica. A segunda regra é não se aproxime de animais que estão na mesma região de onde o possuído está. A terceira regra é não toque nas coisas que o possuído tocou. A quarta regra é não machuque, principalmente com armas de fogo. Opa, tudo bem? Aqui é o Natan do Futuro, só para dizer que nessa parte aqui das regras eu cometi um pequeno equívoco na hora de traduzir. A quarta regra no original é no lastimes a um encarnado, ou seja, não o machuque. Só que a sexta regra é não use armas de fogo contra ele, e por algum motivo eu emendei a quarta regra na sexta e simplesmente pulei a sexta regra na hora de fazer o roteiro, e quando eu tava revisando eu não me toquei e só percebi isso na hora de gravar, pra você ver como as coisas são. A quinta regra é não chame o mal pelo nome, e a sétima regra, que só é mencionada mais pra frente, ao enfrentar um possuído, não tenha medo. Apesar de simples, essa explicação funciona muito bem, justamente porque é uma criança que perguntou, e o mais legal é que alguma dessas regras já foram quebradas, seja por desespero ou falta de conhecimento. Daí, enquanto ela fala, sua mente pensa em tudo que já aconteceu, e é muito fácil de se pegar roendo as unhas e pensando, rapaz, parece que vai dar problema. Para mim, o conceito de verdade absoluta é algo meio ultrapassado. Da mesma forma, eu vejo o mal. Ele não é inerente à bondade. E para nossa surpresa, na vida real, ele prevalece sobre o bem diversas vezes. É uma força insidiosa, sempre à espreita, pronta para contaminar qualquer um que entre em seu caminho. Basta um pequeno contato e ele se espalha como uma doença, tirando tudo o que construímos com tanto esforço. A maldade não é algo externo ou distante. É intrínseca à natureza humana. Qualquer um de nós pode ser vítima dela, ou até mesmo um agente, dependendo das circunstâncias e as escolhas que fazemos. É uma realidade sombria que muitas vezes nos confronta, desafiando nossa compreensão do mundo e até de nós mesmos. Mesmo com tantos elogios, eu preciso falar sobre o elefante na sala, que é a metade do terceiro ato desse filme aqui. Além da doutora Roteiro, que aparece no final, o filme cai naquele padrão de decisão burra e extremamente questionável por parte do protagonista. Mesmo que o final mesmo, assim, tipo, a cena que antecede os créditos seja absurdamente boa, essa parte talvez te tire um pouco do filme. Mesmo que o final de fato seja absurdamente bom e conclua a história dos dois irmãos, a parte que antecede ele acaba descendo ali um pouco a régua. E olha que a explicação e a mitologia são muito boas, tá? Só uma pena que seja tudo tão jogado assim na nossa cara, depois do filme fazer uma construção tão bacana. Tem algumas coisas que não foram explicadas, como, por exemplo, se outros demônios já conseguiram nascer, como é que esse tipo de coisa funciona na cidade grande. Agora, né, que o Coisa Ruim ele conseguiu nascer, como é que o Estado vai lidar com isso e diversas outras coisas que são plausíveis de abordagem em uma continuação. Mas eu não acho que seja como é que eu posso dizer? Eu não acho que para esse filme é algo que precisava. O filme queria contar a história dos dois irmãos e de como que eles lidariam com tudo isso. E para mim, conseguiu. Foi uma história contada com início, meio, fim, com seus defeitos e as suas qualidades. No caso, muito mais qualidades do que defeitos. E eu acho que é isso. O filme é muito bom, vale a pena você assistir. E acho que é isso. Eu sou o Natan, se você me achou até aqui, muito obrigado e tchau.